Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui com você novamente. Durante esse trimestre estaremos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Meus amigos, hoje é a lição de número 6 e falamos sobre a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É um ponto de interrogação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e quiser nos ajudar, agradeceremos muito você sendo um inscrito, colocando e acionando o sininho para receber todas as notificações e deixando o seu like. Importante isso. Meus amados, o texto áureo desta lição, ele fala sobre: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? Ponto de interrogação. E onde foram os sinceros destruídos? Ponto de interrogação. Segundo eu tenho visto os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 7 e 8. A verdade prática desta lição fala: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Meus queridos e amados irmãos, meus amigos que nos acompanham, o primeiro tópico desta lição fala os pecadores no contexto da justiça retributiva, tá? Queridos, aqui eu quero fazer colocar algo em pauta, que muitos que fazem parte da teologia da prosperidade acreditam que crente não bate carro, que crente não fica desempregado e que crente não acontece nada desastroso em sua vida. Aliás, se acontecer, é porque essa pessoa está em transgressão, está em falhas, está cometendo alguma falha, algum erro, algum pecado. Então, essa teologia que a lição nos apresenta é a teologia de Elifaz, que ele coloca em pauta que Jó, passando aquelas agruras e sofrimentos, é porque ele estava em falta com Deus. Você conhece alguém que julga as pessoas precipitadamente, sem olhar, com um olhar de misericórdia? E existem pessoas que elas fazem questão de afirmar isso aí. Pois é, então, a teologia de Elifaz, ele pensa assim: olha, plantou, você vai ter que colher. Essa era a convicção dele. E talvez na igreja, no dia a dia, no trabalho, você deve ter conhecido alguém que deve ter falado, comentado alguma coisa desse nível. Se está sofrendo, é porque fez alguma coisa errada. Porém, olhamos pela palavra de Deus e que isso não tem base ou embasamento bíblico. Por exemplo, existem pontos de interrogação. Será que é só os pecadores que sofrem? Os justos? E os justos não passam por reverses, dificuldades? Claro que passam. O próprio sol está sobre justos e injustos, né? Outro ponto também é que Elifaz, o amigo, ou um dos amigos de Jó, era considerado também um dos homens sábios. Porém, discutir com tolos, com pessoas que acreditam em verdades absolutas, porque a única verdade absoluta é aquela que está na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus não existe tal verdade ou tanta verdade absoluta. Outro ponto também é que quando olhamos, primeiro, olha no versículo 4, no versículo 5, nos capítulos 4, nos capítulos 5, percebemos que as convicções de Elifaz, a teologia de Elifaz,
se baseia assim, em que defende que o homem colhe o que plantou, ou seja, ele acreditava nisso aqui. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Jó capítulo 4, versículo 8. Ou seja, Jó, você está sofrendo, está na prova, está na dificuldade, é porque você fez alguma coisa errada. Isso não aconteceria na sua vida por acaso. Quantas pessoas pensam assim, hein? Outro ponto que eu queria colocar aqui em pauta é o que diz Salmos, capítulo 1, versículo 5, ou Salmo 1, versículo 6, né? Que diz assim, por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus, tá? Aqui também fala em primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dá uma narrativa no Novo Testamento que também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e injustos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Então, percebemos nisso aqui que ele tinha uma convicção, que ele defende que o pecado produz consequências tamanhas, mas o que somente os pecadores pagam por isso, ou seja, se eles estão sofrendo é porque alguma coisa fizeram de errado, e isso não é uma verdade absoluta. Jó estava sofrendo era porque havia pecado, ou seja, ele tinha isso como regra, como convicção. Está passando por isso, por lutas, por dificuldade, é porque fez alguma coisa errada, né? Porém, quantos irmãos, amigos, pessoas não acusam outros e fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados, difíceis na vida e começa a julgar precipitadamente, e muitos cometem tamanhas injustiças, né? Esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Queridos, isso aqui, essas questões aqui, me faz lembrar pessoas que ficam de lado de pessoas, né? Por exemplo, pessoas que ficam tendenciosas. Um casal vai se separar, aí começam pessoas a ficarem do lado do marido, outro ficar do lado da esposa e tal. Enfim, o que eu vejo é o seguinte, é que essas questões, existem coisas que a gente precisa estar sob análise, sob cuidado, sobre ser discreto, ser analítico, procurar ter equilíbrio, não ser precipitado, até mesmo porque só Deus conhece as pessoas e só Deus sabe o porquê que cada um passa por lutas ou dificuldades. Também, outro ponto também que temos que relatar aqui, amados, outro ponto é quando olhamos, por exemplo, que quantos são essas pessoas que fazem essas acusações tamanhas, né? Jó, ele tinha a queixa de Jó. A queixa de Jó, ele era um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus, que se desviava do mal e que não merecia passar por aquilo. E os amigos de Jó, no caso ele era uma pessoa que diz assim, não, aparentemente você era uma coisa, mas você talvez escondia algum pecado, alguma transgressão, alguma coisa. Também, outro ponto também é que o patriarca não aceita a tese de Elifaz. Amados, existem coisas na vida que nós não temos que aceitar. Entre elas, mensagens derrotistas, mensagens negativas, mensagens que nos colocam para baixo. Pessoas âncoras da nossa vida, a gente não pode aceitar. Pessoas que só nos puxam para baixo. Não, temos que ter, na verdade, uma convicção. Isso não pode acontecer conosco. Outro ponto também, no momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, um problema? Queridos, era o que Jó estava fazendo. Ele preferiu ficar
em silêncio durante 7 dias, em silêncio ali, e depois foi fazer as suas lamentações. Ou seja, diante dos seus amigos, ele ficava somente ouvindo. Ou seja, ele tinha os momentos que ele falava, os momentos que ele retrucava. No momento da dor, chore para Deus, conte para Deus. Só Ele é capaz de entender as nossas dificuldades. Outro ponto também que precisamos colocar aqui é que ele tinha as suas crenças, as suas teses, né? Os seus porquês. Ou seja, se ele era considerado um homem sábio, e aqui tem uma palavra de interessante para a gente colocar aqui, que um dos grandes fatores da vida é a gente estar acompanhado de pessoas sábias, pessoas inteligentes, mentores, tutores, pessoas que nos ajudam e que nos fazem viver uma vida melhor aqui na Terra. E, por exemplo, percebe-se aqui que no segundo tópico, os pecadores no contexto da tradição religiosa. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. E aqui existe algo que precisamos perceber. Por exemplo, não podemos perder tempo com pessoas que tenham essa característica de ele faz. Dar ouvidos, dar atenção, tirar tempo. Porque esse momento que temos que fazer evitar teimas, discussões, argumentações com tolos ou pessoas que simplesmente querem que suas opiniões, na verdade, sejam abraçadas, sejam compreendidas ou sejam, na verdade, aceitas. Queridos, tem pessoas que nos fazem mal, nós temos que nos distanciar delas. Outro ponto também, em sua defesa, para você ter uma noção, Jó se contrapõe ironicamente, né? No livro de Jó, capítulo 16 e capítulo 17. Por quê? O que é interessante que na vida nós precisamos, uma coisa é você ter conhecimento, ter experiência, mas a sabedoria se adquire com o tempo. É com o passar do tempo que muitas das vezes nós vamos entender o porquê que nós passávamos por algumas dificuldades lá atrás. Então é com o passar dos tempos, dos dias, dos momentos, que muitas das vezes a gente vai procurar até os amigos, não são mais aqueles mesmos, são outros. E Jó afirmava possuir sabedoria igual ou superior ao dos seus amigos. Porém, aqui vale ressaltar que na crise é que você conhece os amigos. Ou seja, conforme Provérbios 17, é da angústia que nasce o irmão, é no desespero, é no momento ali que você vê as pessoas que estão ao seu lado. Outro ponto também que é bom entender é o que diz aqui no terceiro tópico: os pecadores diante de um Deus infinito, né? Como nós temos uma avaliação acerca disso, a gente percebe, primeiro, porque ele afirmava, ele dizia que para ele o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus tinha o abandonado, ele estava passando por aquelas agruras ali. Agora, não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava era se arrepender. Era essa a convicção de Elifaz. Jó 22:12, ele faz essa narrativa e diz assim: não adianta tu, na verdade, ficar com lamúrias, ficar com qualquer outro tipo de apresentação externa, mostrando e apresentando que não, tu tens que se arrepender. Meus amigos, que Deus, na verdade, nos livre dos falsos amigos, porque dos inimigos nós somos capazes de nos desviar. Então, assim, a gente precisa muito pedir a Deus que Deus nos desvie, nos ajude
a fugir dos amigos, entre aspas, ou falsos amigos, porque que Deus nos ajude, porque dos inimigos a gente sabe quem é. Então a gente se desvia. Outro ponto aqui, para terminar, é que Deus se preocupa com você. Meus irmãos, meus amigos, Deus se preocupa com você. Não adianta, você não está só nesta batalha, você não está sozinho nesta luta. Jó não estava sozinho, Deus estava com ele. Os amigos de Jó tinham uma convicção, cada uma diferente da outra. Por exemplo, Elifaz pensava que ele e acreditava que ele precisava se arrepender, porque tamanho era o pecado que ele cometeu, por isso que ele estava passando por isso. Só que Deus conhecia Jó. Então, Deus conhece cada um de nós. Existem pessoas que já sofreram e se identificaram com essa história de Jó. Ou seja, existem muitos Jóis aí. Talvez não perderam filhos, nem casas e outros bens, mas talvez quando precisava daquele melhor amigo, ele o abandonou, o ignorou, não entendeu. Então, Deus conhece as pessoas. Amigos, Deus conhece você. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que ele havia pecado. Ninguém pode nos abandonar. Ninguém pode, aliás, as pessoas podem até nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até o próximo vídeo.